Histórias assombradas. O maledito que me tornou maledite. Olha lá, como se cria o maledite, hein? Vamos ver. É uma moça, né, que nos conta. Então vamos lá. Um alerta para quem acha que simpatias são feitas apenas para o bem. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, me chamo Fulana, sou do Paraná, tenho 18 anos. Assisto o canal desde 2017, mas nunca mandei nenhum relato, pois até então não tinha vivido nada grandioso o suficiente para escrever para vocês. Mas me vejo na obrigação de compartilhar esse relato como forma de alerta para todos que acham que simpatias são coisas fracas ou que são feitas apenas para o bem. Vou dividir o relato em duas partes. A primeira parte é o que levou à parte sobrenatural da história. É um pouco grande, mas é crucial para o entendimento e para alertar pessoas que passam por isso também a saírem enquanto há tempo de situações como essa. A segunda parte é a parte sobrenatural, a parte onde sofri as consequências de coisas que eu julgava como banais. Não se preocupem, caso haja nomes, estarão trocados. Bora lá. Primeira parte, o início de tudo. Sou nascida em berço católico com família devota. Minha avó paterna é benzedeira e curandeira, mas só usa isso a favor do bem e com pessoas da família, pois ela disse que parte desse processo se faz pela fé de ambas as partes. Guardem essa parte. Visto isso, em setembro de 2019, no auge dos meus 16 anos, quase 17, eu conheci o Maledito. Ele era incrível, tudo o que eu sempre desejei. Era católico devoto, atencioso, muito compreensivo e, por consequência disso, um ótimo conselheiro. Muitas vezes eu até confundia com ignorância, pois ele não tinha papas na língua quando se tratava de dar conselhos. Ele tinha 18 anos na época. Bom, conversávamos... Deixa eu só esticar as pernas, gente. Faz tempo que eu tô aqui sentada. Deixa eu esticar as pernas aqui. Bombear o sangue. Conversávamos todos os dias e íamos sempre aos domingos na missa, juntos. Logo estávamos... A gata vai querer entrar pela janela de novo. Logo estávamos apaixonados e dispostos a começar a namorar. O problema é que os meus pais não queriam e não aceitavam que eu namorasse antes dos 18 anos, e logo começamos a namorar escondido. Maledito não aceitava. Ele dizia que isso não existia e até cogitava que eu estava enrolando ele ou que eu tivesse um amante. Então ele decidiu que o melhor era continuarmos amigos até eu completar 18 anos e depois começar a namorar. E eu aceitei, pois eu o amava tanto que era o suficiente para esperar 1 ano e meio. Tadinha da gata. Mas ela vai conseguir. Bom, voltando, a concentração vai longe, né? Bom, nessa época ele queria muito sair todos os dias e me encontrar sempre, mas quais pais seriam sonsos para não perceber que algo é errado com a sua filha por querer sair todos os finais de semana com o mesmo rapaz, né? Além disso, já era dezembro, época de festas de Natal e Ano Novo. Ele queria muito, assim como eu, passar essas datas juntos. Mas não dava porque os meus pais desconfiariam, já que desde sempre eu passei essas datas com a minha família, fazendo as ceias, as festas. Maledito não entendia de jeito nenhum, e logo a pessoa amável que ele era passou a revelar sua verdadeira face. Maledito, antes amável e compreensivo, passou a ser totalmente... Gente, eu vou abrir pra gata, pera aí. Vem, mocinha. Vem. Quer?
Aí. Cadê? Maledito, antes amável e compreensivo, passou a ser totalmente rude, ignorante, desconfiado e incompreensivo. Ele surtava quando eu saía com a minha prima, dizendo pra ela, você sempre tem tempo? Meu Deus, se nem tava namorando, já era assim. Foge. Às vezes ele surtava sozinho, dizendo que eu tinha outro e que eu não queria assumir um relacionamento com ele para não estragar os meus outros esquemas. Gente, foge desse estilo de pessoa, tá? Injuriada de todo esse relacionamento tóxico, nós começamos a esfriar. Em março de 2020, meus finalmente 17 anos chegaram. E junto disso, terceirão do ensino médio, vestibulares e tudo mais. Enem, cursinhos para conseguir passar. O Maledito e eu estávamos cada vez mais afastados. Quando ele me mandou mensagem perguntando o que aconteceu com nós. Eu sinto saudades. Acha que ainda temos chance de dar certo? Eu, sem saber o que responder, apenas disse... Pelo de gato, não. Eu apenas disse... Do jeito que as coisas estão indo, acredito que não. Naquele dia conversamos muito e resolvemos tentar novamente e dar mais uma chance. Junto disso, o Maledito fez juras, clichês de amor e mudanças. Eu, boba, que só caí na lábia, né? De fato, muitas mudanças aconteceram e o Maledito amável de antes voltou. Já em maio, no ápice da pandemia, Maledito continuava a querer sair. Eu o entendo, pois a saudade era constante, mas não havia lugares para sorveterias ou lanchonetes abertas para irmos e seria estranho demais dizer aos meus pais que eu iria apenas na pracinha conversar com um rapaz, visto que eu nunca havia namorado antes. Além disso, eu estava sempre ocupada com trabalhos escolares, estudando para vestibulares. O Maledito incompreensivo e ignorante passou a voltar a não entender a situação que estávamos passando, a pandemia. E por não ver que eu estava sem tempo por conta dos estudos, novamente passou a dizer que eu tinha amantes e tudo mais. E logo descobri que isso eram coisas que colocavam na cabeça dele. O seu tio, a sua mãe e a sua avó estavam doidos querendo me conhecer, mas eu não podia ir na casa dele. Então, colocavam isso na cabeça do rapaz, dizendo coisas como: como assim tem 17 anos e os pais não deixam? Sair com a prima dela, eles deixam. Mas eu vim aqui apenas conversar e tomar um café. Peraí, tá. Sair com a prima dela eles deixam, mas vir aqui apenas conversar e tomar um café eles não deixam. Cuidado, ela deve estar te enrolando para que não estrague os seus outros esquemas. Entende? Eu fiquei furiosa, eu joguei na cara que nós não estávamos namorando por escolha dele mesmo e expliquei novamente a situação. Ele se fez de sonso, então nos afastamos novamente. Eu ainda o amava muito, mas em agosto, 2 meses depois, eu conheci um rapaz, que vou chamar aqui de Billy. Ele era um rapaz dócil, muito calmo, compreensivo também e atencioso. Conversávamos frequentemente sobre tudo. Eu me sentia muito confortável com ele. Era como se nos conhecêssemos há anos. Logo ele me chamou para sair, só para tomar um açaí. Eu expliquei para ele sobre os trabalhos escolares e o cursinho, e ele, super compreensivo, disse que esperaria. E me beijou. Não, me beijou não. E me desejou boa sorte nos vestibulares. Eu achei o máximo como ele era diferente. Nesse mesmo mês, o Maledito voltou como se nada tivesse acontecido, perguntando como eu estava e sobre os estudos. Eu disse que estava tudo bem, mas eu não contei para ele sobre o Billy, já que eu não devo satisfação de nada para ele também. Começamos a conversar novamente. Eu ainda o amava muito e não sentia nada além de conforto e conexão com o Billy.
Eu sempre soube diferenciar muito bem o que eu sinto, mesmo sendo pisciana. Nessa época, já em setembro, as academias e comércio reabriram. E então eu voltei para a academia, o que enfureceu o maledito, já que eu ia para a academia, mas não saía com ele, palavras dele. Além disso, ele não gostava das roupas que eu usava, por serem bem coladas no corpo, marcando, sei lá, os seios, a cintura, os glúteos. Eu logo fiquei bem infeliz da vida, né? Agora queria controlar até as minhas roupas? Ah, comigo não. Por isso que eu tô falando, gente, afasta. O cara não tá nem namorando, ele já tá querendo controlar tudo, insinuando que você tem outro, com ciúme de roupa de ginástica. Discutimos, ele me bloqueou em todas as redes sociais e até mesmo disse ter excluído o meu contato. Guardem esse momento. Eu ainda conversava frequentemente com o Billy e contei para ele essa situação, mas sem citar nomes, pois a cidade é pequena e todos se conhecem. Ele achou um absurdo e me aconselhou a me afastar mesmo, já que eu estava em dúvida, né, querendo ligar para ele, pois eu o amava muito. Mas eu segui o conselho do Billy em me afastar. Mesmo com tudo, eu sentia um enorme pesar por termos terminado, assim, com discussão, com bloqueio. Eu acho isso horrível e eu me sentia muito mal. Eu queria um fim mais decente, ou pelo menos queria me desculpar pelas coisas que eu disse de cabeça quente. Ele também tinha que se desculpar. Liguei para ele e isso inflou seu ego, né? Extremamente ignorante, ele me deixou no chão. Ah, e aí ele foi rude, extremamente ignorante, me deixou no chão. Eu, pelo menos, me desculpei e não o procurei mais nos últimos dias. Agora vem a parte 2. Me tornando maledite, o lado sobrenatural disso tudo. Bom, eu sofria muito, desabafava sempre com o Billy, que sempre era compreensivo, atencioso. E como num passe de mágica, o YouTube começou a me recomendar vídeos de simpatias para atrair a pessoa amada. Como assim, gente? Eu tô falando que essas coisas escuta a gente e do nada você tá aqui falando de repente, falou... Como assim, do nada? Você não tinha procurado, pesquisado nada? Nem no Google, nada assim antes? Como num passe de mágicas, o YouTube começou a me recomendar vídeos de simpatias para atrair a pessoa amada, sempre com títulos chamativos como "Faça ele te mandar mensagem em 10 minutos", "Ele vai te desbloquear em 15 minutos". Gente do céu. Católica, eu não acreditava nessas coisas, então eu ignorava. Mas os vídeos eram recomendados frequentemente. Então eu cedi e assisti um vídeo. Era uma simpatia simples que usava apenas um pedaço de papel com o nome do rapaz e um potinho de vidro. Eu, descrente, resolvi tentar fazer. Pensei, sei que não vai dar certo, mas não custa tentar, né? Fiz a simpatia. Passou 1, 2, 3 dias, uma semana e nada. De fato, concluí que era palhaçada. O YouTube seguia recomendando vídeos de simpatias, telepatia? Formas de fazer alguém sonhar com você e até vídeos de tiragem de cartas com títulos como "Ele pensa em mim", "Ele já tem outra", "Ele já superou o nosso fim". Eu assistia sempre descrente, mas achava surpreendente como as coisas batiam, sabe? Era como se aquelas tiragens realmente fossem para mim. Alguns vídeos de telepatia tinham comentários com feedbacks ótimos, então eu pensava, por que não tentar? E fazia. Nada acontecia e logo eu esquecia. Algumas simpatias simples, usando apenas papel, algumas orações, algumas telepatias. Telepatias? Bom, no total fiz umas 7 coisas, todas descrentes, assim por puro fogo no rabo mesmo, pois eu já nem sentia mais amor pelo rapaz. E nada aconteceu. Eu apenas tinha sonhos constantes com o maledito, porém sempre acordava sem me lembrar de nada. Então resolvi que era hora de parar e seguir a vida,
pois os vídeos já estavam, pois o YouTube já estava recomendando vídeos já de magia pesada mesmo. Detalhe, ela tá falando, eu nunca pesquisei nada disso. De fato, esses vídeos começaram a aparecer meio que sozinho. Já é obra do capiroto. Já em dezembro, 3 meses depois do meu tão sonhado aniversário de 18 anos, eu e o Billy estávamos cada vez mais apaixonados. E um dia, enquanto eu estava indo para a academia, eu o encontrei em uma praça. Foi a primeira vez que nos vimos e foi tudo tão intenso que, mesmo envergonhados, nós demos um selinho. Coisa boba, mas me derreteu toda. Fui para a academia nas nuvens. Só não contava com um detalhe. Ao chegar próximo à academia, uns 10 metros, eu encontrei o maledito, com uma expressão horrível, gritando e batendo palmas. Parabéns, fulana! Você viu o que você fez? Eu, sem entender e toda envergonhada, pois era tipo no centro da cidade, perguntei o que aconteceu, maledito. Irônico e debochado, ele sorriu e disse: ué, fulana, você não viu o que você fez ali na praça? E eu, toda sem jeito, acenei um sim com a cabeça e disse: o beijo, eu vi sim. E ele gargalhou ironicamente, novamente gritando, disse: você é uma baixa, bem que me alertaram sobre você. Eu quero que você vá pro inferno. Mas, gente, que cara tosco. Manda caça-sapo. Isso é sinal de agressão psicológica que ele já estava fazendo, tá? Mesmo antes de ter um relacionamento de verdade. Isso aí, uma agressão física, fia, não é nem 2 palitos, é 1 palito. Cuidado com gente assim. Foge. Continua. E aí ele saiu andando, gritando coisas que eu não ouvi, pois eu tapei os ouvidos. Percebi que todo mundo estava me olhando com espanto, pois a minha família é conhecida na cidade por serem pessoas de bem. Todos me conhecem por conta do meu pai. Por todo lugar que eu vá, as pessoas me identificam como a filha do fulano. Eu não deixei que isso me desestruturasse. Acenei para algumas pessoas que eu conhecia, baixei a cabeça e fui para a academia, onde eu pude descontar minha raiva e minha tristeza treinando pesado. Quando logo minha mãe chega na academia perguntando por mim, querendo me levar para casa. Eu obedeci e fui com ela. Ao chegar em casa, ela me contou tudo. Disse que o maledito tinha ido na minha casa fazer um escândalo, dizendo coisas como: a fulana não é quem você pensa, ela está na praça beijando o outro cara enquanto vocês pensam que ela está na academia. Minha mãe diz tê-lo chamado para entrar, mas ele se recusou e continuou gritando na porta da minha casa coisas como: ela me iludiu dizendo que ao fazer 18 anos nós iríamos namorar e de repente eu encontro ela na praça com outro. Logo após isso, minha mãe diz ter ido me procurar na praça, mas só me encontrou na academia. Olha, eu não preciso nem dizer que eu tomei um baita de uma chamada de atenção, né? E quando meu pai chegou do trabalho, veio a pior parte. Além das broncas, agora eu não poderia mais sair nem mesmo para ir na academia. E por incrível que pareça, eles acreditaram mais no maledito do que em mim. Eu fiquei chocada. Eu contei para o Billy, que ficou enfurecido. Mais tarde, nesse mesmo dia, o maledito encheu meu WhatsApp de mensagens e xingamentos horrorosos. Eu apenas ignorei e fui dormir. Sonhei que o maledito e eu estávamos em um campo. E aí eu sonhei que o maledito e eu estávamos em um campo aberto. E ele me dizia coisas como: eu fiz isso, pois ainda amo muito você e não suporto te ver com outro. Me perdoa por ser assim, mas a culpa é sua. Sua nada. Ao amanhecer, eu ignorei todo esse sonho e nem mesmo o relacionei com as simpatias e tudo que eu fiz. Bom, 3 meses depois, em março, meus tão sonhados 18 anos.
acompanhado de uma comemoração simples, pois estávamos em pandemia, e muitas felicitações, inclusive do Billy, que me presenteou com uma coleção de livros da minha autora favorita. Para minha surpresa, um texto longo de felicitações do Maledito. Ao ler o texto, percebi que eram mais uma de suas palhaçadas. No texto havia frases como: parabéns por finalmente poder pegar quem você quiser. Agora, finalmente vai poder escolher um deles para assumir. Ainda está usando o Billy? Eu novamente ignorei, pois não deixaria que isso acabasse com o meu dia. Logo, ele bloqueou novamente o meu contato e a vida seguiu. Agora, com 18 anos, eu poderia sair com o Billy sempre que eu quisesse, e assim eu fiz. O problema é que em todo lugar que eu ia, mesmo quando estava sozinha, voltando do trabalho, o Maledito aparecia. Ele passava de moto várias e várias vezes, às vezes parava e ficava nos olhando. Eu percebia, mas fingia que não estava vendo, e novamente eu ignorava e não relacionava tudo isso com as simpatias que fiz. Mas será que era simpatia ou é comportamento dele mesmo? Logo em maio, eu e o Billy começamos de fato namorar e assumimos isso publicamente. Alguns dias depois, recebo a notícia que o Maledito também estava namorando. Ótimo! Mas ele continuava aparecendo em todos os lugares que eu estava. Algumas semanas depois, eu contraí o vírus, trabalhando, e fiquei um mês sem sair de casa. Logo, o Maledito não me via em mais lugar algum, e de repente aparece um status dele no meu WhatsApp. Eu havia apagado o número dele, e ele havia me bloqueado e dito ter excluído o número. Como era possível, então? Na foto de perfil estava ele e a namorada. Eu ignorei, nem mesmo apaguei o contato para fingir que realmente eu não tinha visto nada. Alguns dias depois, quando voltei a trabalhar, o gerente de RH trouxe alguns currículos para eu estar chamando para entrevista e tirando referência. Eu trabalho em uma indústria, eu sou telefonista e recepcionista. Eram 3 currículos de rapazes. Assim eu fiz, e no dia marcado eles estavam lá. Mas pasmem, o Maledito também estava lá para a entrevista. Como? Ele não estava entre os currículos que me foi passado. Eu não liguei, nem tirei referência dele. Fiquei em choque, pois ele trabalhava como mecânico de motos e tinha se formado em recursos humanos. Ele batalhava por uma vaga na prefeitura da cidade e agora estava lá para uma vaga dentro de uma fábrica para trabalhar dentro da parte mais baixa da indústria. Mesmo com tudo, eu o tratei profissionalmente e segui a vida. Meu relacionamento com o Billy começou a decair. Não tinha brigas nem nada demais, mas o meu amor por ele já não era mais o mesmo e não tinha nenhum motivo para isso. Além disso, eu via vultos constantemente e tinha sempre a impressão de estar sendo observada. Era horrível. Conversei com a minha mãe e ela disse que devia ser por ter tomado muitos remédios por conta do vírus. Descrente disso, fui conversar com a minha avó. Ela me benzeu, mas sentiu que eu havia feito algo errado. Na hora eu lembrei das simpatias e toda aquela energia que eu mandei pro Maledito. E aí eu caí no choro. Expliquei para ela que sem dó nem piedade disse: você mandou tudo isso pro rapaz, agora vai ter que dar conta de tirar isso dele. Ou elas vão retornar para você. Isso se já não estiverem retornando. Não se brinca com o que não conhece. Já não ouviu que mente vazia é oficina do diabo? Ela me passou uma oração para eu fazer por 9 dias e pediu que eu falasse com o Maledito. Que eu contasse para ele o que eu fiz e pedisse perdão. As orações eu fiz, mas você acha mesmo que eu ia lá contar para ele? Com que cara que eu ia dizer que eu fiz trabalhos para ele sem querer, achando que não ia dar nada? Eu achei que as orações bastassem, pois parei de ver vultos e de ter aquela sensação de estar sendo observada. Mas isso foi breve. Logo tudo voltou e eu retornei à minha avó. Muito brava, ela disse:
Você mexeu com o que não devia e agora deve assumir as consequências disso. Você fez isso por puro ego. Você nem amava mais o rapaz, mas fez isso para tê-lo aos seus pés, não foi? Sua sorte é que descobrimos a tempo de não se tornar algo maior ainda. Na hora, eu achei um absurdo, mas depois fez todo sentido. Eu não o amava mais quando eu fiz aquilo. Eu só queria que ele voltasse e se humilhasse, assim como eu fiz com ele. Bom, minha avó passou mais uma oração para fazer por 7 dias dessa vez. Era para fazer tanto para mim quanto para ele. Nos primeiros dias, as coisas intensificaram. Eu sentia o meu relacionamento indo para o lixo, mesmo sentindo que nós dois nos amávamos. Eu via vultos, eu tinha sonhos horríveis com o maledito, onde ele aparecia cheio de sombras escuras, tentando vir na minha direção, mas uma barreira invisível como um vidro o impedia. Bom, retornei à minha avó e ela apenas disse: continue as orações, faça com fé e assuma os seus erros e pecados. O que você está passando é consequência da sua mediocridade. Olha a avó lascando o pau. Eu fiquei sem chão, mas eu não desisti. Apenas no 5º dia as coisas melhoraram. E logo no 7º dia, ao terminar a minha última oração, foi como me tirar um peso das costas. Senti que as coisas iriam fluir novamente, uma sensação muito boa. Nesse dia, o setor do maledito foi liberado mais cedo, no mesmo dia em que eu termino meu expediente. Ao ir bater o meu ponto, eu encontrei com ele, que estava normal, o normal de sempre, e veio falar comigo. Ele dizia que queria muito falar comigo sobre algumas coisas. Queria tirar algumas dúvidas, mas não sabia como. Eu apenas disse para que ele ficasse à vontade. Ele então perguntou: o que você sente quando me vê? E eu disse: apenas receio de que faça algo. No mais, saiba que carrego muito carinho por você, pois aprendi muito com você. Ele me olhou intrigado e perguntou o que eu tinha aprendido com ele. E eu apenas disse que ele não entenderia. Novamente intrigado, ele disse: mudando de assunto, eu tenho sonhado muito com você. Tá tudo bem? Não é de hoje que eu tenho esses sonhos. E eu interrompi ele dizendo que eu estava atrasada para um compromisso e disse que poderíamos conversar num outro dia, que bastava ele chegar mais cedo que a gente conversaria no refeitório. Ele concordou e eu fui embora. No outro dia, cheguei em cima da hora de propósito. Eu vi que ele estava me esperando. Eu me desculpei, disse que havia acontecido um imprevisto. Ele disse que estava tudo bem. Depois disso, eu não o vi mais. Conversei com a minha avó e ela me disse que não existe simpatia para trazer alguém de volta, ou telepatias para alguém pensar ou sonhar com você. Quando Deus quer que algo aconteça, simplesmente acontece. Disse ainda que eu mandei tanta energia para o rapaz que eu o amarrei a mim. Entendi. Depois disso tudo, a minha vida voltou ao normal. Meu relacionamento com o Billy se estruturou novamente e eu não vi mais vultos nem nada disso. Sigo com a minha fé em Deus e peço sua proteção e discernimento sempre. Meu conselho é que, ao perceberem que uma relação é tóxica, mesmo havendo amor, não insista nisso. Há tantas pessoas incríveis no mundo. Não deixe que tudo vire uma bola de neve como eu fiz, pois colhemos tudo o que plantamos. E não se enganem ao pensar que só porque um trabalho, uma simpatia, uma telepatia ou qualquer coisa que você vê por aí é simples, não é. Tudo que fazemos tem uma consequência, sim. Deu tudo isso, mesmo eu fazendo tudo descrente. Imagina se eu faço com fé. Tá amarrado. Hoje acredito em tudo. Respeito e cultivo a minha e as respeito e cultivo a minha e as demais fé. Esse foi o meu relato, Ana. Espero que leia, que goste e que sirva de aula para muitos ouvintes.
Um abraço e muita luz a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o que eu disse aqui é o seguinte, né? Que será que isso foi obra da simpatia ou foi um comportamento dele que foi realmente piorando? Eu acho que as duas coisas se encaixam aqui, porque mesmo antes das simpatias, ele já mostrava esse comportamento de controle, querer te controlar, querer jogar coisa que você não tá fazendo, te julgar, ciúme excessivo, sabe? Ficar mirabolando coisa que não tá existindo. Mesmo que tenham colocado caraminhola na cabeça dele, se ele te amasse, ele compreenderia os momentos de estudo, compreenderia que seus pais não querem, respeitaria isso, mas ficava toda hora lá. Isso já é um comportamento, como você disse, tóxico, já era para dar tchau. Mas aí insistiu nisso e tal, fez as simpatias, talvez as simpatias potencializaram e talvez se ele tivesse sem as simpatias, ele talvez tivesse desistido e falava, então tchau, ponto final, não quero mais saber. Mas ele ficava voltando e voltando agressivamente, de uma forma muito ruim, não é? Que é o que acontece às vezes nas amarrações. A pessoa faz amarração e depois fala, gente, que homem chato. Ai, sai do meu pé, tá demais. Não queria que ele ficasse amarrado, agora ele tá amarrado. Mas é sempre com um comportamento muito ruim, né? Entende? Talvez tenha sido realmente essas simples, inofensivas simpatias para fazer ele voltar, para fazer ele te ligar, para fazer amarração. E aí dá ruim. Depois que isso foi feita oração para ele, tudo parece. Então talvez ele ainda tenha tentado, aí ele viu que tal, desistiu. Menos mal, gente. Não faça isso, nem por amor, nem por ego, muito menos por ego, né? O que tem que ser é, cedo ou tarde acontece, deixa só fluir e o que eu ia falar? Esqueci agora o que eu ia falar. Não força. Tudo que é forçado não vai rolar, tá? E é esse conselho aí mesmo que ela deu. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.